Opa pessoal, Vicezinho aqui para mais um vídeo no canal. E hoje trazendo um vídeo que eu já falei muitas vezes nos meus icebergs. E caso você não viu meus icebergs de Dragon Ball, veja lá que está bem bacana, vai custar nada, vai lá. Mas bem, e pra quem não sabe, a saga Super 17 em Dragon Ball GT é considerado por muitos uma das piores sagas de todo Dragon Ball. E não é pra menos, né? Afinal, que merda de saga. Mas você sabia que talvez o motivo dela ter sido tão ruim é que na época da produção dessa saga, ela teve muitas ideias e roteiros descartados e até modificados? E bem, se você ficou curioso pra saber sobre esses roteiros modificados ou cancelados da saga Super 17 que foram vazados há alguns anos atrás, eu já peço que você deixe seu like, se inscreve no canal que isso me ajuda bastante. Então, pegue sua pipoca e vamos lá. Olha, vai! Olha, como todo mundo sabe, a saga Super 17 é uma das piores de todas as sagas de Dragon Ball que temos até hoje, perdendo apenas para a do Freeza Dourado. Eu preciso nem explicar, né? Horrível, me faz mal. Mas antes da gente ver algumas coisas que foram descartadas da saga Super 17, vamos entender o porquê que ela teve tantas ideias descartadas, e isso vale para todo o Dragon Ball GT em geral. E tudo isso começou lá no final da saga Buu. Quando o Akira terminou de fazer o mangá da saga Buu, o Akira disse para a Toei que ele estava cansado de escrever Dragon Ball por todo esse tempo. Ele mesmo já tentou dar um fim na história por muitas vezes, em várias sagas diferentes. Afinal, ele já escrevia e desenhava Dragon Ball há mais de 10 anos seguidos, mas a Toei sempre dava um jeito de ele continuar a história. Até que após o final da saga Buu, Akira bateu a mão na mesa e ele disse: olha, eu cansei, não vou mais fazer nenhuma saga nova, eu tô cansado, eu quero minhas férias infinitas, não quero mais desenhar, Toei, vai cagar. E a Toei olhou pra ele e disse: estou falido. Eu não tenho mais nada. Mas como a Toei sabia a mina de ouro que ela tinha na mão, ela não podia deixar Dragon Ball morrer daquele jeito. E assim, ela foi lá e comprou os direitos de passar Dragon Ball pela televisão. Fazendo assim, ela tendo a opção de poder fazer um Dragon Ball 100% feito por ela, já que ela não precisava de um mangá ou do próprio Akira para fazer uma saga. E o Akira, sendo um bom dono da sua obra, falou: tá bom, decisão muito foda. É lamentável. Mas brincadeiras à parte, muitas pessoas acham que o Akira não teve participação em Dragon Ball GT, mas ele teve sim. A Toei deixava ele dar toda a opinião que ele tinha sobre o projeto, e ele fez algumas participações pequenas em Dragon Ball GT. Mas pelo jeito ele não tava dando muita bola não, porque senão o GT não tinha saído daquele jeito. Esto es una mierda. Esto es algo magnífico. Mas é sério, o Akira teve sim uma ligação com o Dragon Ball GT, tanto que a ideia do Goku voltar a ser uma criança e da viagem pelo espaço foi uma ideia completamente dele. Repetindo o que eu disse lá em cima. Decisão foda, hein, Akira? Mas beleza, como todos nós sabemos, o GT estava se tornando um fracasso total, pela saga chata e enjoativa que estava se tornando a saga Viagem pelo Espaço. E assim, a Toei começou a ficar com medo de vez de ganhar muito dinheiro com o Dragon Ball, acabar dando só prejuízo. E assim, a Toei começou a meter seu dedo em cima dos roteiristas, começando a fazer alterações na saga. E também para que a saga Viagem pelo Espaço pudesse acabar o mais rápido possível para começar uma saga nova, que no caso foi a saga Buu, que também foi feita algumas alterações, como virou uma saga mais de porradaria do que foi a premissa do começo de Dragon Ball GT. Mas diferente da saga Super 17, aqui não temos muitas informações do que foi alterado ou descartado. Então vamos seguir pra frente. E com a chegada da saga Baby e com a transformação mais linda de todo o Dragon Ball, e quem discorda é fanboy, porque aí o fanboy vai chegar aqui e vai falar: eu sei que vocês estavam ansiosos por essa parte. Se eu não começar a zoar os nossos amados fanboys no canal, eu não consigo produzir vídeo. Mas ó, um beijo pra todos vocês, tá bom? Amo vocês. Vem aqui na minha casa me enfrentar. Mas voltando. Ai, você não sabe de nada. Melhor transformação é Ultra Instinto. O Super 7 não é nada. Genérico, né? Olha, Ultra Instinto, lindo. Tem um nome foda. Um conceito ótimo. Dizia de tudo. Você não sabe de nada. Você não é fã. Tá muito besta, velho. Ah, vai assistir seu superzinho, vai. Aqui é Super Saiyajin 4 na veia, rapaz. Técnica dos deuses é coisa de baitola. Conceito é desviar de tudo e ainda continua apanhando nas sagas novas. Agora, olha o meu Super Saiyajin 4 quando ele leva um golpe. Agora que Goku perdeu a visão, perdeu seus poderes. Agora ficou fácil. Nunca! Aí, ó, vai. Refuta essa, fanboy. É verdade, é verdade. Gente, antes de tudo, é uma brincadeira, tá? Antes que alguém venha me dar uma voadora, brincadeira. É brincadeira. Mas agora falando sério, mesmo com a saga Baby voltando a ser uma saga com mais ação e uma puta transformação linda, ainda não levou o GT pra onde a Toei queria que ela fosse de audiência. E tudo isso piorou quando chegamos na saga do Super 17. E por causa do fracasso que o GT tava a se tornar, a Toei foi começando a cortar ideias e até um orçamento pra Dragon Ball GT pra poder acabar o mais rápido.
impacto, pois o anime não estava compensando continuar a ser produzido, pelo fracasso que estava se tornando. E ainda mais com Akira, que estava bem de boinha na praia e não queria voltar de jeito nenhum. Por causa disso, vários conceitos e ideias que os roteiristas tinham na época foi descartado ou alterado. E antes de eu mostrar qual foram essas ideias descartadas, vamos lembrar que algumas realmente são oficiais e outras são apenas conceitos que talvez foi só uma ideia que eles tiveram. Então, bora lá. O primeiro conceito que eu acho que realmente era pra ter acontecido nessa saga era pra o Vegeta ter o Super Saiyajin 4 na saga Super 17. Que faz até sentido quando a gente para pra pensar, pois Vegeta ficou bem apagado nessa saga. Ele só voltou a aparecer sendo revelante pra saga na última saga de Dragon Ball, que foi apresentado bem rushado, ele falando que ele conseguiu arrumar uma forma do Super Saiyajin 4 e ele só apareceu pro Godita poder aparecer. Praticamente foi isso a participação do Vegeta. Mas quando você para pra pensar que talvez foi aqui que era planejado, faz um pouco mais de sentido, pois nessa saga o Vegeta nem se importou com o Super Saiyajin 4 e nada. Mas na saga seguinte, que é a do Dragões Maligas, ele tava que nem um louco obcecado pra conseguir superar e virar até um Super Saiyajin 5. E também na saga Super 17, o Goku conseguiu até dar um pouco de trabalho pro Android em Super Saiyajin 4 e talvez com Vegeta poderia ter sido do final com os dois lutando juntos, já que na saga Omega Shenlong, mesmo Vegeta em Super Saiyajin 4, os inimigos já eram muito mais fortes, fazendo assim não ter nenhuma diferença. E talvez, como ele foi cortado, só encaixaram lá no final da última saga pra poder trazer um pouco mais de audiência. Outra coisa que também foi dita que teríamos nessa saga era a aparição do Godita, que seria a cartada final na luta para derrotar o Super 17. E isso junto com o Vegeta lá em cima conseguiu o Super Saiyajin 4. Mas também foi cortado por orçamento e foi colocado apenas na última saga. E essa aqui vai por você em acreditar que realmente ela iria ser usada ou não. Eu acredito que ela não iria ser usada, pois faria mais sentido ela ser usada na última saga mesmo que ela não seria o personagem que iria derrotar o vilão final. Mas aqui a gente já teria Vegeta sendo apresentado como Super Saiyajin 4 e pra mim os dois juntos já seria o suficiente para derrotar o Super 17. Claro, como o roteiro original era outro, talvez ele seria mais forte e assim precisando da fusão. Mas essa vai por você. Você acha que iria ou não aparecer? Continuando com o Super Saiyajin 4, também existe um boato que nessa saga o Gohan iria conseguir o Super Saiyajin 4 após ver a Pan se machucar gravemente. E também é dito que quem teria a ideia de usar aquela máquina que o Baby usou seria o Gohan, para poder conseguir a sua forma de Ozaru. Mas essa aqui eu não acredito muito, pois a gente já teria o Vegeta Super Saiyajin 4 nessa saga e assim tendo 3 Super Saiyajin 4, eu acho que seria demais. Talvez, se isso realmente foi pensado ou planejado, talvez poderia aparecer na saga do Omega Shenlong. Só que ao mesmo tempo que eu acho que talvez não teremos um Gohan Super Saiyajin 4, esse conceito foi reutilizado no Dragon Ball Heroes, na mesma saga que era do Super 17. E lá dá pra você perceber algumas coisas, como tava o Goku e o Vegeta em Super Saiyajin 4 contra o Android 17, e o Gohan consegue a transformação. E pra você que não sabe, por mais que ele não seja canônico, ele pega muitas ideias descartadas de todo o Dragon Ball. Tanto que tem até um vilão específico mostrado no jogo, que é de um jogo muito antigo de Dragon Ball que não fez muito sucesso. Então ele pega tudo. Então talvez possa ser como não possa. Outras duas coisas que também foram descartadas dessa saga, que eu acredito que sim, eles foram pensados para acontecer, era sobre a Pan Super Saiyajin e o Gotenks adulto. A da Pan, existe até um conceito de como ela teria conseguido o Super Saiyajin, que seria após ela ver a sua mãe de alguma forma se machucando muito grave, assim despertando o Super Saiyajin e indo para cima do 17. E isso aqui puxa lá em cima do Gohan Super Saiyajin 4, onde diz que ele conseguiria dominar o Super Saiyajin 4 vendo a Pan se machucando. Como sabemos, a Pan não vira Super Saiyajin em todo Dragon Ball GT. E quando perguntaram pro Akira por que ela não virava, ele deu várias explicações diferentes a cada ano que passava. Por isso que eu falo pra vocês que não é pra levar tudo que eu queria falar a sério, porque uma vez é uma tal coisa, outra vez é outra. Mas uma vez perturbaram tanto ele que ele foi sincero. Ele falou que ele não conseguia desenhar uma mulher Super Saiyajin, porque pra ele Super Saiyajin tinha traços masculinos. Isso é uma entrevista bem antiga que eu nem achei, pra falar a verdade, mas realmente existe. Pois o Saiyajin tinha aquela carona de bravo e tal, mas hoje em dia, como a gente vê, ele conseguiu fazer que a Kaori fica cara. Só que essa aqui, por mais que eu acredito que seja, até em Dragon Ball Heroes nós nunca tivemos a Pan Super Saiyajin, pelo menos que eu saiba. E sobre o Gotenks adulto, não preciso nem explicar o porquê, né? Esses dois corno falam o Dragon Ball GT inteiro que vão usar a fusão, mas não usam. Aí talvez a explicação seja eles foram picotados por orçamento. E agora a gente partindo pra última coisa, que essa aqui eu acho que não seria uma ideia muito que eles iriam usar, mas que faz um pouco de sentido. Sendo que cada guerreiro Z teria uma luta específica com algum vilão do Dragon Ball Z. Porque quando os vilões nessa saga escapam do inferno, esse foi um conceito que ficou meio nas coxas. Isso não foi tão revelante, foi jogado ali, de qualquer jeito. Apenas com o Cell e o Freeza realmente fazendo alguma importância para a história. Agora o resto só fez aparições pequenas mesmo pra gente falar assim, nossa, ó o Cooler ali. Tirando também aquele robô que lutou contra o Gohan. Mas existe pessoas
pessoas que diz que a ideia dos vilões escaparem do inferno teria uma relevância maior, mas como todo o resto de Dragon Ball GT, como eu citei ali em cima, foi cortado. E cada guerreiro Z teria uma luta específica com algum vilão. Não temos quem ia lutar com quem, mas que eu chutaria. Já que em Dragon Ball GT os vilões dos filmes são canônicos, talvez a gente teria um Gohan versus Bojack, um Cooler versus Goten Trunks, não sei. Mas é um conceito que quando você para pra pensar não faz muito sentido mesmo, porque que só foi soltado aquilo ali. Porque no GT que eu me lembro, o que a gente vê é o Nappa, Frieza, Cell e o robô que eu não lembro o nome. Mas lembrando, essa última aqui fica por você, porque não tem nada de muito oficial nisso. Ah, tá. Essas foram algumas coisas vazadas alguns anos atrás sobre como seria realmente a saga do Super 17. Mas como todos nós sabemos, o final de tudo isso virou que foi o GT, que foi finalizado apenas com 64 episódios e sendo o Dragon Ball mais curto de todos os tempos. E o motivo disso é claro, Dragon Ball GT estava se tornando um fracasso eminente, pois não estava chamando tanta audiência assim. E assim, essas foram algumas coisas que foram vazadas, mas deve ter muita coisa por trás ainda que não foi pra frente. E aí, o que você achou sobre essas ideias descartadas de Dragon Ball GT? Lembrando, isso tudo aqui que eu disse foi vazamento alguns anos atrás, mas muitas coisas aqui foram cortadas, foram reutilizadas em Dragon Ball Heroes, como o Gotenks adulto e o Gohan Super Saiyajin 4, como eu disse. Então fica um mistério no ar de como talvez seria realmente um Dragon Ball GT feito certo. Mas comenta aí o que você acha. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês e até mais.